Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Minha esposa flertou. Depois ela disse: "A porta está bem ali." Então, eu a usei e ignorei a chantagem emocional dela. Ela não esperava por essa reação. Sabe o que você faz quando sua esposa passa a noite flertando e depois manda você usar a porta? Sim, acredite. O que aconteceu depois provou que tomei a decisão certa. Eu me perguntava em que momento o respeito acabou. Talvez foi quando ela me apresentou como se eu fosse um figurante. Ou talvez quando me expulsou e pensou que eu obedeceria sorrindo. A resposta veio rápido, mas o impacto durou muito mais. Tudo começou no churrasco da empresa. Minha esposa, Fernanda, já vinha se comportando de forma diferente há semanas meio distante. Sempre no celular, ausente mesmo quando estava presente. Mas naquela tarde de sábado, tudo ficou claríssimo. Chegamos à confraternização no quintal. Em poucos minutos, ela já estava grudada naquele cara do departamento dela. Vamos chamá-lo de Rafael, o galã da firma. Eu observava enquanto ela ria das piadas dele, tocava no braço dele ao falar, se inclinava perigosamente perto quando sussurrava algo no ouvido. Aquela linguagem corporal descarada de "estou disponível". Enquanto isso, eu parecia uma decoração de festa parado com 2 copos na mão, vendo minha esposa agir como se fosse solteira. Depois de quase 1 hora dessa cena, fui em direção a ela. "Ei, pronta para a bebida?" Estendi o copo para marcar minha presença. Ela mal olhou para mim, pegou o copo e imediatamente voltou a conversar com ele. "Este é meu marido." Ela disse como se estivesse me apresentando a um parente distante. O cara me deu um aperto de mão frouxo e um sorriso arrogante. Sabe qual é o tipo? Aquele que vê mulheres casadas apenas como um tipo diferente de desafio. Sua esposa estava me contando sobre o novo projeto dela, comentou Rafael. "Que projeto?" Perguntei genuinamente curioso, já que ela não tinha me mencionado nada de novo no trabalho. Ela se apressou a responder: "A campanha de marketing para o retiro de bem-estar. Eu te contei semana passada." Ela não tinha me contado, mas deixei passar e tentei entrar na conversa. Toda vez que eu falava, ela me interrompia ou mudava de assunto. Comentei algo sobre a música. Ela revirou os olhos. Sugeri que a gente fosse ver a comida. Ela respondeu: "Acabamos de chegar." A gota d'água foi quando o colega Bruno se juntou a nós. Minha esposa imediatamente apresentou Rafael pelo nome. Elogiou as conquistas dele. Falou da promoção recente e depois fez um gesto vago para mim. "E este é meu marido." Sem dizer meu nome, sem mencionar o que eu fazia, apenas meu marido, como se eu fosse um acessório. Eu me afastei e fui para o outro lado do quintal. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez ela estivesse apenas sendo sociável. Mas 30 minutos depois ela continuava lá, ainda rindo, ainda tocando no braço dele, ainda agindo como uma mulher que claramente não usava aliança. "Decidi testar algo." Voltei até ela e disse com calma: "Estou pensando em ir embora. Tenho um compromisso cedo amanhã." Ela me olhou como se eu tivesse sugerido atear fogo na casa. "Acabamos de chegar. Por que você não pega outra bebida? Ou fala com alguém?" "Prefiro falar com minha esposa." Eu respondi. Foi aí que a máscara dela caiu. O sorriso falso desapareceu. Ela me lançou um olhar que podia cortar vidro. "Olha, tô tendo uma conversa aqui. Se você não se sente confortável comigo sendo sociável, talvez devesse refletir sobre o porquê de se sentir assim." O galã da firma, Rafael, ficou visivelmente desconfortável. Até ele percebeu que aquilo estava prestes a se tornar uma cena feia. "Estou confortável com você sendo sociável," eu respondi. "Não estou confortável com você flertando." As palavras ficaram pairando no ar, como um desafio. Ela, sem ergo, cruzou os braços e soltou a frase que mudou tudo. "Eu não estou flertando. Estou sendo simpática. E se você não consegue lidar com isso, a porta tá bem ali." Ela apontou para a saída com um sorriso desafiador, claramente esperando que eu recuasse, pedisse desculpas ou implorasse. O galã da firma olhava de mim para ela como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. Algumas pessoas ao redor já tinham parado suas conversas para acompanhar o espetáculo. Olhei para a porta, depois para ela e de novo para a porta. "Sabe de uma coisa? Você tem toda a razão." Peguei as chaves do carro do bolso e comecei a caminhar. Atrás de mim, ouvi a voz dela: "Espera, para onde você vai?" Mas eu não parei, não me virei. Caminhei direto para aquela porta que ela mesma tinha apontado. Entrei no carro e fui embora. Pelo retrovisor, eu a vi parada ali de boca aberta ao lado do galã, parecendo querer estar em qualquer outro lugar do mundo. Essa foi a direção mais clara que minha cabeça tinha tomado em meses. Ela tinha me dado permissão para ir embora, pensando que eu nunca teria a coragem de fazer isso. Blefou, mas eu não estava blefando.
e pela primeira vez em muito tempo, senti que estava recuperando o controle da minha própria vida. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar em casa. A primeira notificação veio enquanto eu ainda dirigia. Depois, outra e mais outra. Quando estacionei na garagem, meu telefone parecia uma árvore de Natal acesa, mas eu ainda não olhei para ele. Não. Entrei, abri uma cerveja e me joguei no sofá. A casa parecia diferente, mais silenciosa, como se eu finalmente pudesse pensar, sem alguém revirando os olhos para cada palavra minha. Depois de uns 20 minutos peguei o telefone. 12 mensagens. Todas dela. O que foi isso? Você não pode simplesmente me deixar aqui. Todo mundo tá perguntando para onde você foi. Isso é tão vergonhoso. Atende o telefone. Eu vou embora com outra pessoa. Precisamos conversar. As últimas mensagens tinham um tom diferente. Menos raiva, mais pânico. Ela estava começando a perceber que a minha saída não tinha sido apenas um gesto dramático. Eu realmente tinha ido embora do evento da empresa, e agora ela teria que explicar por que o marido dela tinha sumido de repente. Não respondi a nenhuma das mensagens. Uma hora depois, houve um carro estacionar na frente de casa. Provavelmente, consegui uma carona com alguma amiga. A porta da frente bateu tão forte que eu pensei que sairia do lugar. Ela entrou na sala, como um furacão. O que diabos deu em você? Dei um gole na minha cerveja e a olhei com calma. Não deu nada. Você disse que a porta estava bem ali. Eu simplesmente a usei. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Não, porque... Para mim, pareceu bem claro. Minha presença te incomodou. Então você sugeriu que eu fosse embora. Eu segui o seu conselho. Ela começou a andar de um lado para o outro, gesticulando de forma exagerada. Você me humilhou na frente dos meus colegas. Todos estavam perguntando para onde você tinha ido. Eu tive que inventar que você estava indisposto. Por que você não disse a verdade? Que você me expulsou, porque isso me faria parecer uma péssima esposa. Eu quase ri. E flertar com o seu colega de trabalho, enquanto ignora o seu próprio marido, te faz parecer. Eu não estava flertando! Meu Deus, como você é inseguro. Eu estava fazendo networking, construindo relações profissionais, algo que você entenderia se ligasse minimamente para sua carreira. Lá estava o ataque pessoal. A tentativa de me diminuir, de me fazer sentir pequeno. 3 meses atrás, talvez, isso tivesse funcionado, mas sentado ali, assistindo àquela atuação. A única coisa que eu sentia era clareza. Networking. Repete. É assim que chamamos agora. Sim. E se você não consegue suportar que eu converse com colegas homens, sem ficar com ciúmes, talvez precise de terapia. Eu me levantei e fui para a cozinha. Ela veio atrás ainda reclamando das minhas inseguranças e dizendo que eu estava sabotando a carreira dela. Abri a geladeira e peguei outra cerveja com toda a calma do mundo. Você está me ouvindo? Ela explodiu. Você está dizendo que tocar no braço de outro homem, rir de tudo que ele diz e me apresentar como meu marido faz parte do seu networking profissional? Eu não te apresentei assim. Qual é o meu nome? Ela abriu a boca para responder, mas a fechou imediatamente. O silêncio se estendeu entre nós. A ele você apresentou pelo nome. Falou da promoção dele, das conquistas dele, e eu fui simplesmente meu marido. Como se fosse um cara qualquer, que você arrastou porque precisava de companhia. Não foi isso que eu quis dizer. E quando eu tentei entrar na conversa, você me cortava o tempo todo. Quando sugeri que fôssemos ver a comida, você me ignorou. Quando eu disse que queria falar com a minha esposa, você me mandou falar com qualquer outra pessoa. O rosto dela começou a ficar vermelho. Você está distorcendo tudo. Ah, Sam, porque de onde eu estava, parecia que você tinha vergonha de mim, como se quisesse que eu não estivesse ali. Isso é ridículo. Porque quando eu confrontei seu comportamento, você literalmente apontou para a saída. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Vi os olhos dela se moverem, procurando uma forma de reverter a situação. Sabe qual é o seu problema? Ela disse finalmente. Você não confia em mim. Um casamento saudável exige confiança. Você tem razão, exige, mas a confiança se conquista. Não se exige. Então, você não confia em mim? Por um bom tempo. Eu deveria. A pergunta ficou flutuando no ar como fumaça. Ela me olhou, e pela primeira vez em toda a noite, não teve uma resposta imediata. Como você se atreve? Ela sussurrou. Me atrevo a quê? A fazer uma pergunta. Razoável, depois de ver você agir como se estivesse solteira? Eu não estava agindo como solteira. Então como você chamaria isso? Ela levantou as mãos. Eu chamo de ser uma pessoa normal, que pode conversar com os outros sem o marido respirando no cangote. Ninguém estava respirando no seu cangote. Eu só queria fazer parte da conversa da minha esposa. Você estava sendo controlador. Eu estava sendo seu marido. Ela me lançou um olhar de puro ódio. Talvez eu não queira um marido que age assim.
As palavras explodiram na sala como uma bomba. Nós ficamos parados nos encarando. E foi naquele momento que me dei conta de algo importante. Ela tinha acabado de me dizer exatamente o que sentia sobre o nosso casamento. Bom saber, eu disse em voz baixa, e subi as escadas do Xandua, ali na cozinha de boca aberta. Fiquei no quarto uns 10 minutos antes de ouvir os passos dela subindo a escada. Lentos, calculados. Ela estava planejando o próximo movimento. Quando abriu a porta, a postura dela tinha mudado. A raiva tinha sumido. Agora havia algo que parecia arrependimento. Mas eu já tinha visto aquela atuação antes. Amor! Ela disse suavemente fechando a porta. Me perdoa. Eu não quis dizer aquilo lá embaixo. Eu estava sentado na beirada da cama, tirando os sapatos. Não levantei o olhar. Que parte você não quis dizer? Tudo. Eu só estava brava. Você sabe que eu não penso direito quando estou assim. Então você quer o marido que age assim? Ela se sentou ao meu lado, tentando pegar a minha mão. E eu quero Volca. E eu quero a gente. Só não sei o que deu em mim hoje. Eu puxei minha mão e me levantei. O que deu em você foram 3 horas flertando com outro homem. Não foi flerte. A máscara dela caiu por um segundo antes de ela se recompor. Quer dizer, eu entendo como pode ter parecido para você, mas não foi. Claro, assim como me mandar embora não foi realmente me mandar embora. Ela se aproximou. Eu me senti envergonhada. Você me colocou em uma situação desconfortável na frente dos meus colegas. Eu te coloquei em uma situação desconfortável por existir, por parecer ciumento, por deixar claro que você me ignora e não se importa. Eu me virei para ela. Você passou a noite inteira me ignorando. Quando eu tentei entrar na conversa, Volca, quando eu pedi para você me apresentar de forma decente, você me desprezou. Quando eu disse que me incomodava com o seu comportamento, você me mandou ir embora. Em que momento eu deveria fingir que estava tudo bem? Ela ficou em silêncio por um momento e depois tentou outra abordagem. Você tem razão. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Mas você também precisa entender que networking é importante para a minha carreira. Eu não posso me preocupar com o que cada interação pode parecer para você. Ninguém está pedindo para você se preocupar com todas as interações. Estou pedindo para você não flertar com outros homens. Eu não estava flertando. Você tocava no braço dele. Você ria de tudo que ele dizia. Você se inclinava quando ele falava no seu ouvido. Você me deu as costas enquanto conversava com ele por 2 horas. Esse é o meu jeito com as pessoas. Eu sou naturalmente simpática. Você é assim tão simpática com mulheres? Ela hesitou. Como assim? Você toca em colegas mulheres como tocou nele e ri das piadas delas do mesmo dia. Você se inclina quando elas sussurram algo para você? Outro silêncio mais longo dessa vez. Isso é diferente. Exato. É diferente. Fui para o closet e comecei a me trocar para dormir. E esse é exatamente o problema. Ela veio atrás com a voz começando a subir de novo. Então, que você está dizendo? Que eu não posso falar com homens? Que eu tenho que pedir a sua permissão antes de conversar com alguém? Estou dizendo que quando você é casada, você não age como se fosse solteira. É só isso. Eu não estava agindo como solteira. Então, como você estava agindo? Ela não respondeu. Peguei uma camiseta e comecei a me trocar. Ela me observava. E eu via que as rodas na cabeça dela estavam girando. Estava ficando sem argumentos, entrando em modo de pânico. Olha, ela disse com a voz mais baixa. Talvez eu tenha me empolgado, talvez eu tenha sido um pouco simpática demais, mas isso não significou nada. Você é o homem com quem eu me casei. É para você que eu voltei para casa hoje. Você voltou para casa para gritar comigo porque eu saí de uma festa que você mesma me disse para ir embora. Eu estava brava. Eu disse coisas que não queria dizer. E quando você disse, talvez eu não queira um marido que age como você age, você quis dizer isso? Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Eu estava chateada. Isso não é uma resposta. Não, eu não quis dizer isso. Tem certeza, porque naquele momento, você parecia bem convicta. Ela se aproximou, tentando pegar a minha mão. Eu te amo. Eu me casei com você. Eu quero resolver isso. Eu dei um passo para trás. Resolver isso implicaria que você reconhecesse o que fez de errado. E você não faz. Eu acabei de reconhecer. Você não disse que talvez tenha se empolgado, que talvez tenha sido simpática demais. Isso não é a mesma coisa que admitir que flertou com outro homem e depois me expulsou quando eu te confrontei por causa disso. O rosto dela começou a ficar vermelho de novo. Ok. Talvez eu tenha flertado um pouco, mas não significou nada. Significou para mim, talvez você esteja sendo sensível demais. E lá estava ela de novo, a verdadeira versão dela, aparecendo sempre que se sentia pressionada. Eu não me surpreendi. Sabe de uma coisa? Eu disse com calma. Talvez esteja sendo sensível demais. Talvez a maioria dos maridos não se incomodaria de ver a esposa agir assim. Talvez a maioria nem ligaria de ser ignorado e desrespeitado a noite toda.
Exato. Mas eu não sou a maioria. E se você quer um marido que não se importa com esse tipo de coisa, então você se casou com o cara errado. Ela me olhou, e eu vi o momento exato em que ela se deu conta do erro. Ela tinha acabado de admitir que o comportamento dela era normal, o que significava que na visão dela o problema era eu. Não foi isso que eu quis dizer. Ela disse rapidamente. Sim, foi. E isso me diz tudo o que eu precisava saber. E por ela, em direção ao banheiro. Nós não podemos simplesmente parar de falar sobre isso. Isso não é uma conversa. Você está tentando justificar o que fez, e eu estou explicando por que foi errado. Isso é um monólogo, não um diálogo. Fechei a porta do banheiro. Mesmo com a porta fechada, ouvi os passos dela pelo quarto andando de um lado para o outro. Quando Will sai, 20 minutos depois, ela estava sentada na cama, com um olhar derrotado. E agora, o que vai acontecer? Ela perguntou quase em um sussurro. Eu a encarei por um longo momento. Agora você decide que tipo de esposa você quer ser, e eu decido que tipo de marido eu estou disposto a ser. O que isso significa? Significa que as coisas vão mudar por aqui. Eu me deitei na cama e apaguei a luz. Ela ficou sentada ali, na escuridão por um tempo antes de finalmente se deitar ao meu lado, mas não disse mais nada, e eu também não. Na manhã seguinte, eu acordei com a cama vazia. Ela já estava lá embaixo, provavelmente, moldando a própria versão do que aconteceu. No churrasco da empresa, dava para ouvir a voz dela no telefone com aquele tom forçadamente preocupado que ela usava quando queria se fazer de vítima. Não sei o que está dando nele ultimamente. Ela dizia, ele está tão controlador, tão ciumento. Tom Fezam. Escândalo só porque eu estava conversando com um colega de trabalho. Eu me vesti em silêncio e fiquei ouvindo do alto da escada. Ela estava falando com a irmã dela, Juliana. Não, eu não estava flertando. Você me conhece. Eu sou só simpática, ela disse. Mas ele agiu como se eu tivesse me jogando para cima do cara. Foi tão vergonhoso. Eu desci as escadas. Assim que ela me viu, abaixou a voz na mesma hora. Olha, eu tenho que desligar. Mas sim, eu acho que ele pode precisar de ajuda profissional. Ela desligou bem no momento em que eu entrei na cozinha. Bom dia, ela disse forçando um sorriso. Fiz café, obrigado. Eu me servi e me sentei à mesa. Ela ficou por perto, visivelmente querendo iniciar uma conversa, mas sem saber por onde começar. Eu estava pensando. Ela começou. Talvez a gente devesse procurar um terapeuta de casal. Trabalhar essas questões de confiança. Questions de confiança. Sim, as suas questões de confiança. Acho que seria bom para você conversar com alguém e entender por que você fica com tanto ciúme, quando eu só tô sendo sociável. Eu quase ri. Você quer que eu vá para a terapia, porque você flertou com outro homem e me mandou para casa? Eu quero que a gente melhore a nossa comunicação. Ontem saiu do controle porque a gente não estava se ouvindo. Eu ouvi tudo o que você disse. Você disse que a porta estava ali e eu fui embora. O telefone dela vibrou. Ela olhou e o rosto dela se iluminou. É minha mãe, Dona Fátima. Ela está preocupada com a gente. Você ligou para sua mãe? Eu precisava falar com alguém. Você não estava exatamente comunicativo ontem à noite. Ela respondeu antes que eu pudesse retrucar. Oi, mãe. Não, tá tudo bem. A gente só tá resolvendo umas coisas. Mesmo tendo ido para a sala, eu ainda consegui ouvir fragmentos da conversa. A voz rápida e preocupada da mãe dela e a dela, assumindo novamente o papel de injustiçada. Ele tem andado muito controlador ultimamente. Não, eu não fiz nada de errado. Eu só conversei com um colega de trabalho. Não sei por que ele está tão inseguro. Terminei meu café e fui em direção à porta. Ao passar pela sala, ela tampou o telefone. Aonde você vai? Trabalhar em umas coisas na garagem. A gente não precisa conversar sobre isso? Você já está lidando com isso perfeitamente. Ligando para todo mundo que você conhece para contar o quão irracional eu sou. Eu saí para fora e comecei a organizar ferramentas que nem precisavam ser organizadas. Mas aquilo me dava espaço para pensar. Ela estava se fazendo de vítima, me pintando como um marido ciumento e controlador. Um clássico da manipulação? Fazer todo mundo pensar que o problema sou eu e não o comportamento dela. Meu celular tocou, número desconhecido. Olá, sou o Ricardo. Ricardo, meu cunhado, casado com a irmã dela e o cara legal, mas facilmente influenciável por dramas de família. Oi, Ricardo. Tudo ok? Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Bem, olha, eu não quero me meter, mas a Juliana me ligou hoje de manhã muito alterada. Ela disse que vocês brigaram feio. Nós tivemos um desentendimento sobre ela flertar com um colega de trabalho e depois me mandar para casa. Uma pausa, do outro lado. Ela disse que você ficou com ciúmes porque ela estava fazendo networking. É assim que ela chama agora. Olha, cara, eu sei que ela pode ser um pouco expansiva, mas ela sempre foi assim. Não significa nada. Significa
algo para mim. Eu entendo, mas talvez você pudesse pegar mais leve. Ela tá realmente chateada. Eu quase desliguei ali mesmo. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, se sua esposa passasse 3 horas te ignorando em uma festa, flertando com outro cara, e depois te mandasse para casa quando você reclamasse, o que você faria? Outra pausa, mais longa dessa vez. Eu não sei. É diferente. Diferente como? Porque ela é assim? Não. Ela sempre foi simpática. Então quando ela toca em outros homens, ignora o marido e o manda para casa, isso é só simpatia. Mas se fosse a sua esposa fazendo isso, aí sim seria um problema. Eu não estou dizendo isso. Está sim. Você está dizendo que o comportamento dela é aceitável, porque é o jeito dela. Mas sabe de uma coisa? Casamento não funciona assim. Eu só estou tentando ajudar. Então ajuda se mantendo fora disso. Isso é entre a minha esposa e eu. Eu desliguei. Voltei a mexer em ferramentas. 20 minutos depois, o celular tocou de novo. Desta vez era o pai dela, seu Francisco. Precisamos conversar, ele disse de forma direta. Sobre o quê? Sobre como você está tratando a minha filha. Eu larguei a chave de fenda. Exatamente como eu estou tratando a sua filha? Ela me ligou chorando hoje de manhã. Disse que você a humilhou na frente dos colegas e agora está fazendo joguinho de gelo. Não estou fazendo joguinho nenhum. Só não estou interessado em ouvir justificativas de por que flertar com outros homens é aceitável. Flertar. Ela estava sendo profissional, construindo conexões para a carreira dela, tocando em outro homem e ignorando o próprio marido. A noite toda. Você está exagerando, ele disse. Ela sempre foi sociável. É só o jeito dela. Ah, entendi? Então o jeito dela é desrespeitar o próprio casamento. O jeito dela é ser amigável e extrovertida. Se você não consegue lidar com isso, talvez você tenha se casado com a mulher errada. Essas palavras me atingiram como um soco, não porque machucaram, mas porque revelaram tudo sobre a família dela. O comportamento dela era normal e eu era o problema. Sabe de uma coisa? De uma coisa, eu disse com calma. Talvez eu tenha mesmo me casado com a mulher errada. A linha ficou em silêncio. Que você quer dizer com isso? Que eu me casei com alguém que eu achei que me respeitava e respeitava o nosso casamento, mas eu estava errado. Agora escute. Não. Agora quem escuta é você. Sua filha me expulsou. Literalmente apontou para a porta. Quando eu reclamei do comportamento dela, e agora todo mundo me liga me tratando como o vilão por fazer exatamente o que ela sugeriu, mas ela não queria que você fosse embora de verdade. Então ela não devia ter dito isso. Eu desliguei e apaguei o celular. A garagem parecia em paz agora, sem mais ligações de gente tentando me convencer de que o comportamento da minha esposa era minha culpa, mas eu sabia. Aquilo era só o começo. Ela já tinha mobilizado todo o sistema de apoio dela contra mim, e todos estavam convencidos de que eu era o problema. A única dúvida era até onde ela iria para evitar assumir a responsabilidade pelo que fez. Eu estava prestes a descobrir. Mais tarde, ao entrar em casa, ela estava sentada na mesa da cozinha com uma pilha de papéis. Meu estômago se apertou por um segundo, até que eu vi que eram impressões de artigos sobre terapia de casal, recomendações de terapeutas, artigos sobre ciúmes em relacionamentos. Ela tinha estado ocupada. Eu fiz umas ligações hoje, ela disse, sem me olhar. Eu encontrei 3 terapeutas especializados em questões de confiança e comportamento controlador. O comportamento controlador não começa. Eu tô tentando salvar o nosso casamento aqui. Eu me sentei na frente dela salvando o nosso casamento, me diagnosticando com problemas que eu não tenho. Você me envergonhou na frente dos meus colegas. Você saiu do evento como uma criança birrenta e agora está me dando joguinho de gelo. Esses são problemas. Eu usei a porta que você mesma apontou. Como isso pode ser um problema? Ela bateu a mão na mesa. Para de falar isso! Você sabe que não foi o que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Que você estava sendo irracional. Então, você mandou o seu marido irracional para a rua. Eu estava frustrada. Eu me senti desrespeitada. Mas aparentemente, os seus sentimentos importam mais do que os meus. Ela pegou uma das folhas da mesa. Este artigo diz que ciúmes excessivos geralmente vêm de inseguranças pessoais e traumas de infância. Você encontrou algum artigo sobre esposas que flertam com outros homens? Eu não estava flertando. É verdade, você estava fazendo networking e o me squat. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro. E, que eu falo? Você é sarcástico. Você despreza, em vez de trabalhar no problema real. E qual seria o problema real? A sua incapacidade de confiar em mim. E eu devo confiar em você? Sim, mesmo depois de tudo, eu sei quais eram as minhas intenções. Eu me recostei na cadeira. Suas intenções não me importam mais. Suas ações importam. Não,
assim que um casamento funciona. Na verdade, é exatamente assim que funciona. Você não pode agir como quiser e depois me obrigar a ignorar, porque não significou nada. Ela parou e me encarou. Tudo bem, você quer ir para o caminho difícil? Isso é o que vai acontecer. Ou você aceita ir para a terapia trabalhar nos seus problemas de confiança, ou acabou. Acabou para mim. Estou cansada de acusações, de ciúmes, desse controle. Cansada de andar sobre ovos porque você não suporta me ver sociável. Você está me ameaçando. Estou te dizendo o que eu preciso para esse casamento funcionar. Eu fui até a bancada da cozinha e eu preciso de uma esposa que não flerte com outros homens e depois me expulse quando eu digo que isso me incomoda. Isso não foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Mas como você não consegue admitir, a gente está preso. Ela cruzou os braços. Então o que você está dizendo? Que você tem razão. Um de nós tem que ir embora. Oh, Ross. Dela ficou pálido. O quê? Você disse que acabou. Você disse que eu preciso mudar quem eu sou para que isso funcione. Mas eu não vou mudar. Eu não vou para a terapia para tratar de problemas que eu não tenho, e eu não vou fingir que o que você fez foi aceitável. Você não está falando sério. Eu estou falando sério. Você quer o divórcio? Foi você que disse que acabou. Eu só estou concordando com você. Mas eu não quis dizer isso. Eu só queria que você visse a situação com mais razão. Razão, você acha razoável exigir que eu ignore o comportamento inapropriado da minha esposa? Não foi inapropriado. Então, se precisamos do divórcio, as palavras ficaram flutuando entre nós. Ela tinha a expressão de alguém que acabou de levar um tapa. Você não pode estar falando sério. Por que não? Você não me respeita. Você não acha que o que você fez foi errado? Você passou o dia ligando para todo mundo para contar o quão horrível eu sou. E ainda me ameaçou dizendo que me deixaria se eu não fosse para a terapia por problemas que você inventou. Porque eu te amo. Você me ama de verdade? Pork. Ontem você disse que talvez não quisesse um marido como eu. Hoje você me ameaça de novo. Amanhã você vai estar brava com outra coisa. É um padrão. Ela começou a chorar. Volka vai jogar 5 anos de casamento no lixo por causa de uma briga boba. Não sou eu que estou jogando. É você. Você jogou quando escolheu flertar com outro homem em vez de agir como minha esposa. Foi um erro. Não. Foi uma escolha. E quando eu te confrontei, você fez outra escolha. Você me expulsou. Eu não achei que você realmente fosse embora. Esse é o problema. Você achou que podia me tratar de qualquer jeito, porque eu nunca teria a coragem de ir embora. Ela soluçava. Por favor, não faz isso. A gente pode consertar. E o tio? Mudar. Eu juro. Você vai mudar de verdade? Ou só vai ser mais discreta quando flertar? Eu não vou mais flertar. Você ainda não admite que estava flertando? Tá bom, tá bom. Eu estava flertando. Você está feliz agora? Não. Eu não estou feliz. Eu estou decepcionado e estou cansado. Eu me virei para as escadas. Atrás de mim, ela chorava ainda mais alto. Aonde você vai? Pegar umas coisas? Eu vou ficar em outro lugar, enquanto resolvemos os detalhes. Que detalhes? Os detalhes do divórcio. Você não pode simplesmente ir embora. Eu me virei. Você me disse que a porta estava ali, e eu continuo usando. Subi as escadas, deixando-a chorando na cozinha. Passei os 3 dias seguintes na casa do meu irmão, Júlio. Ela ligava o tempo todo, mandava mensagens a cada poucas horas, áudios, que variavam entre raiva, desespero e tentativas de negociação. Isso é uma loucura. Você está exagerando. Por favor, volta para casa. A gente pode resolver isso. Eu conversei com o advogado. Você sabe o quanto isso vai nos custar? E eu estou disposta a ir para a terapia também. A gente pode trabalhar os nossos problemas. Eu não respondi a nenhuma. Na quinta-feira, ela apareceu no meu trabalho. Minha assistente me avisou no interfone. Sua esposa está aqui. Ela diz que é urgente. Eu suspirei. Deixa ela entrar. Ela entrou no meu escritório com o rosto cansado, olheiras profundas e o cabelo preso em um coque bagunçado. Ela se sentou na frente da minha mesa sem ser convidada. Nós temos que conversar. A gente já conversou. Você me ameaçou dizendo que se eu não fosse para a terapia, tudo acabaria. Eu paguei para ver. Eu não estava blefando. Eu estava desesperada. Você não estava me ouvindo. Eu ouvi tudo o que você disse. O problema é que você não gostou das minhas respostas. Ela se inclinou na cadeira. Eu sei que eu cometi erros. E eu sei que mas jogar nosso casamento fora por causa de uma noite é uma loucura. Não é sobre uma noite. É sobre quem você é e quem você acha que eu devo ser. Eu não entendo. Você acha que eu devo ser o tipo de marido que ignora a esposa flertando com outros homens, que não reclama quando ela age como se fosse solteira e que pede desculpas quando ela o expulsa? Não é assim.
É exatamente assim. E toda a família concorda com você. Todos eles acham que o problema sou eu, eles só estão me protegendo. E quem me protege? Quem ligou para saber como eu estava? Quem se preocupou com como eu fui tratado? Silêncio. Ninguém. Porque todos eles acham que o que você fez foi normal, e a minha reação foi extrema. Talvez tenha sido um pouco extremo você ir embora depois que eu te expulsei para esse extremo. Você sabe o que eu quis dizer? Eu sei exatamente o que você quis dizer. Você quis dizer que eu deveria calar a boca e aceitar que o Will deveria ser grato pela pouca atenção que você me dá. Isso não é verdade. Ou é? Então me diga. Quando foi a última vez que você pediu desculpas por algo sem tentar justificar? Quando foi a última vez que você reconheceu que me machucou sem dizer que a culpa foi minha? Ela abriu a boca e depois a fechou. Eu espero. Eu não sei. Eu sei. Nunca, porque na sua cabeça você nunca faz nada de errado. Oh, problem. É sempre o outro. O outro que é sensível demais. Então, o que você quer de mim? Nada. Eu não quero nada de você. Mas ela começou a chorar. Por favor, não diz isso. Eu te amo. Eu sei que eu errei. Mas, amor now. Respeito importa. Confiança importa. E você não me respeita. Claro que eu te respeito. Você flertou com outro homem por 3 horas enquanto eu estava lá. Você me desprezou quando eu tentei participar da conversa. Você me expulsou quando eu disse que estava desconfortável. No dia seguinte você ligou para toda a sua família para me pintar como o vilão. Você me ameaçou com o divórcio e com a terapia. Me diz, qual parte disso demonstra respeito? Eu tive medo. Eu estava tentando salvar o casamento. O casamento ameaçando acabar com ele, salvar o que você mesma destruiu. Nós dois contribuímos para isso. E como eu contribuí para você flertar com outro homem? Solange, você não contribuiu, mas você contribuiu para a forma como a gente lidou mal com tudo depois. Eu quase ri. Claro, então você flerta com outro cara, me expulsa, e depois me culpa por como eu reagi. Eu não tô te culpando. E dizendo que nós dois poderíamos ter lidado melhor com isso. Não. Você poderia ter lidado melhor. Eu fiz exatamente o que eu deveria fazer. Então é isso. Você simplesmente desistiu. Eu desisti de fingir que a culpa é minha. Eu desisti de fingir que o que você fez foi aceitável. Eu desisti de estar casado com alguém que acha que eu devo ser grato pelas migalhas de respeito que ela decide me dar. Eu não te vejo assim. Você me vê exatamente assim, como alguém que deve calar a boca e aguentar, que deve ficar feliz por ter sido escolhido. Mesmo quando você age como se não tivesse me escolhido. Ela and amaze. Eu nunca quis te fazer sentir assim. Mas você fez. E quando eu te disse como eu me sentia, você me expulsou. Eu estava brava. Eu estava chateado. Mas os meus sentimentos não importaram naquele momento, e não importam agora. Sim, importam. Não, não importam. Porque se importassem, você teria pedido desculpas imediatamente. Você teria ficado horrorizada por ter me machucado. Em vez disso, você passou 3 dias tentando convencer o mundo de que eu era o problema. Ela se levantou, e agora? O que vai acontecer? Agora a gente se divorcia. Acabou. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.